Bom, então vamos ver como que a banca FGV cobra as questões de correspondência oficial. O que nós temos aqui na questão número 1? Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, pelo uso do padrão culto da linguagem, pela clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Gente, olha que maravilha de enunciado. Esse enunciado aqui, ó, está fazendo referência àqueles princípios, certo? Os princípios básicos de uma correspondência oficial. Primeira parte da aula, ok? Então tem lá, impessoalidade, padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Assinale a opção que apresenta a frase que está integralmente redigida em linguagem correta e formal. Bom, aí eu tenho lá, a felicidade é um hóspede discreto do qual só nos damos conta de que ele existe quando está de partida. Gente, olha aqui, não pode. Nos damos conta de algo. Você está se inserindo no texto. Então aqui, ó, o que aconteceu aqui? Não tem a impessoalidade. Não pode. A impessoalidade é não escrever na primeira pessoa, é não dar opinião. Letra B. A felicidade é uma bola atrás, isso é muito informal. Observe que uma bola atrás não vai seguir o quê? O padrão culto da linguagem, ok? Do qual corremos. Por quê? Porque quando fala uma bola atrás da qual corremos, isso é uma metáfora, certo? Enquanto rola e chutamos logo que para. Não pode. Tá se incluindo, tá fazendo metáfora. A linguagem ela tem que ser clara, objetiva. A felicidade que preciso não é fazer o que a gente não é formal. O certo é nós é formal. A gente é informal, é coloquial. Ó, isso aqui é muito comum nas questões da FGV, de uso coloquial do agente, tá? Cuidado com isso aqui. Letra D. A imaginação, muitas vezes, nos conduz a mundos que nunca fomos, mas sem ela não iremos a lugar algum. Não pode. Letra E. Um idealista é alguém que, ao perceber que uma rosa cheira melhor que um repolho, conclui que ela dará melhor. Ó, não tem inclusão da primeira pessoa, ok? Resposta, letra E. Então, preste atenção quando falar em questões sobre, principalmente, impessoalidade, combinado? É só procurar o quê? Verbos na primeira pessoa, pronomes na primeira pessoa, você vai descartar, beleza? Para ser impessoal, tem que ser como a letra E. Bom, número 2. Na redação de um parecer sobre determinado assunto, o agente de apoio administrativo deve empregar o seguinte tipo de linguagem. Gente, ó, é uma redação, certo? Está falando de um agente de apoio administrativo, eu penso logo o quê? Isso aqui é uma questão de redação oficial. Aí ele vai usar uma linguagem coloquial? Nem pensar. Ele vai usar uma linguagem familiar? Nem pensar. Quando fala em linguagem familiar, é a linguagem, sabe, aquela que nós usamos na nossa família mesmo, linguagem coloquial. Não, para facilitar a compreensão do tema é para te enganar, isso aqui é para te enganar. Não é uma linguagem familiar, não é uma linguagem popular, que é a mesma coisa que coloquial, mas também não é erudita. Não é uma palavra não é uma linguagem rebuscada, erudita, rebuscada, que não se usa mais, nem pensar. Letra E é uma linguagem formal para manter a impessoalidade. Combinado? Número 3. Número 3 diz: a impessoalidade. Olha quantas questões da impessoalidade que a FGV está cobrando. A impessoalidade é marca da redação oficial. Tal impessoalidade aparece em várias estratégias, exceto... Então vamos lá. No emprego de construções de sujeito indeterminado. Quando você faz o sujeito indeterminado, você ou coloca... Vamos relembrar a gramática. Ou você coloca o verbo na terceira pessoa do plural, beleza? Ou você coloca o verbo mais a partícula ser. Partícula de indeterminação do sujeito. Sabe-se, percebe-se, ok? Precisa-se, tá bom? No caso de sabe-se, percebe-se, aí vira até uma voz passiva.
tá bom? Que é o caso aqui, ó, voz passiva sintética, verbo ser mais palavra ser, que é o exemplo que eu acabei de dar. Sabe-se que, então alguma coisa é sabido, percebe-se que, nota-se, observa-se. E partícula de indeterminação do sujeito, precisa-se de novos equipamentos, percebeu? Então aqui, ó, impessoalidade. Letra B, impessoalidade, verbo, emprego da voz passiva sintética, que é o uso da palavra ser. Toda vez que você usa a palavra ser, seja para indeterminação do sujeito, seja para voz passiva, você não vai se incluir no discurso. Isso aqui é uma ótima estratégia para você fazer a sua redação, tá bom? Na atribuição das ações de um órgão público, ó, atribuições das ações, observe que aqui, ó, não tem inclusão do receptor nem do emissor. Ele só está falando quais são as atribuições que você tem que apresentar. Perfeito. Na ausência de impressões individuais do enunciador, perfeito. Isso é uma estratégia para a impessoalidade. Resposta, letra E. No direcionamento da mensagem a uma pessoa não identificada. Gente, olha só, presta atenção. Quando ele fala no direcionamento da mensagem a uma pessoa não identificada, não é isso, não é essa a estratégia. Você precisa identificar essa pessoa. Lembra da ideia de destinatário? Destinatário. E também, em alguns documentos, você precisa colocar o quê? O vocativo. Você não coloca vocativo no memorando, mas você coloca vocativo no ofício, no aviso. Então não é isso aqui, não é a não identificação. Quando eu expliquei que o receptor também tem que ter essa impessoalidade, é porque você não pode apresentar nenhum tipo de afinidade, de intimidade com o receptor. Não é isso aqui. No direcionamento da mensagem a uma pessoa não identificada. Não, ela precisa ser identificada, tá bom? Letra E é a nossa resposta. Número 4. O Manual de Redação da Presidência da República faz um conjunto de observações identificadoras da variedade culta da língua. A observação inadequada sobre essa variedade, gente, variedade culta é o português normativo, aquele que é preconizado pelas gramáticas normativas. É aquele português que você estuda para concurso público. É a formalidade da língua, ok? Só que ele quer uma variedade, ele quer uma explicação, uma observação inadequada sobre essa variedade. Que variedade? A variedade culta. Precisa ler o enunciado com atenção. Então vamos lá. A norma culta, no plano vocabular, faz uma seleção erudita de vocábulos. Gente, é isso que o manual de redação ele vai ditar? Que a norma culta, na escolha das palavras, porque vocabulário é palavras, na seleção vocabular, faz uma seleção erudita. Gente, não, erudito é aquele português que não se usa mais, é aquele português arcaico, rebuscado demais. Não se usa isso. Então, a resposta, eu não uso linguagem erudita. E, por exemplo, às vezes eu leio, por exemplo, odiernamente. Não se usa mais odiernamente. Não precisa disso. Não coloca hoje, atualmente, hoje em dia. Para que odiernamente? Para que essa erudição toda? Tá feio. Aí o restante tá tudo certo. Ó. O padrão culto da língua é aquele em que se observam as regras da gramática formal. Sim, formal. O emprego culto da língua está acima das diferenças regionais? Sim. Por quê? Porque não pode ter regionalismo. Não pode ter regionalismo no documento oficial, combinado? Letra D. Olha só para esclarecer que essa letra C não é para dizer que uma é melhor do que a outra, não é isso. É em relação à redação oficial. Não pode ter regionalismo, anote isso. Letra D. A norma culta se fundamenta no uso culto da língua estabelecido formalmente? Sim. Norma culta, uso culto. Qual é o uso culto da língua? Aquele que é estabelecido por uma convenção da formalidade, tá bom? O uso culto da língua tem por finalidade, nesse caso, a compreensão de todos os cidadãos? Sim, claro. Por quê? Porque lembra daquele princípio que fala da clareza
Então não é porque é norma culta que eu vou usar erudição, que eu vou usar português arcaico, que eu vou usar burocratês, sabe aquela linguagem muito técnica. Não, é uma linguagem da norma culta, mas com um vocabulário em que todos possam entender. Tudo bem? Lembra do artigo 37, a publicidade. O documento ele é público, tá bom? Então todos os cidadãos precisam entender. Combinado? Falei sobre isso na aula também. Número 5. Uma das estratégias para a produção de um texto com clareza é a de redigir as frases na ordem direta. Falei sobre isso. Gente, tudo que eu coloquei no material é cobrado aqui pela FGV. Tudo, tá bom? Então, redigir as frases na ordem direta. Qual é a ordem direta? Sujeito, mais verbo, mais complemento. Depois entra o adjunto adverbial, a ideia adverbial. Tudo bem? Assinale a opção que indica a frase que se encontra em ordem direta. Então, olha a letra A. Quando o homem não tem razão para confiar em si mesmo, ele confia na sorte. O período começou com quando, com uma oração subordinada adverbial. Essa oração está deslocada, então não está na ordem direta. Errado. Combinado? Quando eu falo em ideia adverbial no final, é qualquer advérbio. Pode ser uma palavra, um advérbio, pode ser uma locução adverbial e pode ser uma oração subordinada adverbial. Combinado? Precisa saber sintaxe para fazer uma questão dessa. B de bola. É muito ruim acostumar-se à sorte. Gente, presta atenção. Começou com um verbo. Maldade no coração. Se já começou com um verbo, não está na ordem direta. Deve começar com um sujeito. Então, o que é muito ruim? Acostumar-se à sorte. Isso aqui é o sujeito desse verbo. Então, acostumar-se é um sujeito oracional. Acostumar-se à sorte é muito ruim. Pronto. Letra C. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Resposta. O preço da liberdade é o sujeito, o verbo é o segundo elemento e depois eu tenho o quê? Uma ideia complementar, que no caso aqui é o predicativo do sujeito. Então eu também tenho essa ordem, quando tem verbo de ligação, sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito, ok? Então presta atenção nesses dois detalhes aqui, ó. Ordem direta, ordem direta. Se você tiver verbo de ligação, sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Se não for um verbo de ligação, você tem lá qualquer outro verbo, transitivo, intransitivo, não importa. O verbo, ele aparece depois do sujeito. Então é sujeito mais verbo mais complemento de verbo se for verbo transitivo. Se a frase vier com Pedro, o livro leu, não está na ordem direta. O complemento vem depois do verbo. Por último, vem o adjunto adverbial, que pode ser uma palavra, uma locução, uma oração. Combinado? Beleza. Bom, então a resposta é a letra C. Vamos ver o erro das outras. Feliz é aquele que pode rir de si mesmo. Observe que feliz é um adjetivo. Então, isso aqui é o predicativo do sujeito. Verbo de ligação, aquele é o sujeito. Teria que ser aquele que pode rir de si mesmo é feliz. Combinado? Maravilha. Letra E. Entre o nada e a perfeição existe muita coisa. Gente, olha só. Muita coisa é o sujeito. Existe, o que existe. Porque o verbo existir tem sujeito. Muita coisa existe entre... Porque você tá vendo que tem preposição? Se é preposição, isso aqui não pode ser o sujeito. Não pode. O verbo existir é verbo intransitivo. Isso aqui é uma ideia adverbial. Então, muita coisa existe entre o nada e a perfeição. Pronto. Resposta é letra C. Letra C é o gabarito da número 5. Questão número 6. Diz o seguinte: a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Gente, eu não costumo ler segmento, quem é meu aluno sabe, mas eu fiz questão de ler pra gente relembrar essas palavrinhas que eu coloquei no material. Quem entende isso aqui, esses princípios, quem entende esses princípios, consegue entender todo o princípio de um documento oficial. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então vamos lá. Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais, e são fundamentais mesmo da administração pública, eles devem igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. Nas comunicações oficiais, aplicam-se os princípios de impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e uso de linguagem formal. Assim, as comunicações devem permitir várias interpretações? Nem pensar. Por quê? Porque ela tem que ser clara. Lembra, o princípio da clareza está relacionado com o princípio da publicidade e da eficiência, ó. Publicidade e eficiência. Por que da publicidade e da eficiência? Vou repetir, porque o documento ele é público, todo mundo pode ter acesso, então todo mundo tem que entender. E eficiência por isso, porque tem que ser claro, tem que ser eficiente. Fora. Então aqui, ó, letra A, fora. B de bola, ser redigidas na variação de línguas mais simples. Não, não é da linguagem mais simples. Cuidado para não confundir mais simples com por ela ser fácil. Não, porque esse mais simples aqui pode estar associado à ideia de coloquial. O coloquial é simples, então não é uma linguagem simples, é uma linguagem formal. Essa é a palavra, tá bom? Ser estritamente impessoais e uniformes? Sim, palavrinhas-chave. Impessoalidade e uniformidade. Ó, impessoalidade e uniformidade está no enunciado. Identificar em todos os tipos os seus autores. Ó, identificar em todos os tipos os seus autores? Não. Não. Você não tem essa coisa de colocar todos os autores numa comunicação oficial. A não ser naquela dos ministros, lembra? Aquela palavra difícil que eu não consigo falar. No caso daquela, aí sim, lembra que todos os ministros precisam assinar? Aí sim, interministerial, ok? E letra E, tornar-se universalmente públicas? Universalmente, não. Isso aqui, estamos falando do Distrito Federal, estamos falando do Brasil. Brasil. Então, não é universal, é nacional. É nacional, tá bom? É a redação oficial da República do Brasil. Não tem nada a ver com o restante do mundo, o universo todo. Não, nada a ver. Número 7. Número 7 diz o seguinte. Na redação oficial, em caso de um aluno no caso de um aluno dirigir um requerimento ao reitor de uma universidade, o tratamento adequado é, gente, reitor da universidade. Eu vou chamar de Vossa Senhoria? Nem pensar. Vossa Senhoria são aquelas outras autoridades, certo? Que tá lá no materialzinho. Vossa Magnicência? Sim, resposta B de bola. Magnificência. Vossa Excelência não. Vossa Excelência para os 3 poderes. Executivo, Judiciário e Legislativo. Não esqueça. Vossa Reverendíssima, nem pensar. E Vossa Alteza, isso é príncipe por acaso? Não. Vossa Magnificência. Ih, gente, eu enrolo com essas palavras, esses pronomes de tratamento acabam com a minha vida. Magnificência, ok? Bom, questão número 8 diz o seguinte. A gente tem um texto aqui e esse texto é importante para a questão. Diz o seguinte, ó. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, enviou na manhã desta sexta-feira, 14, um telegrama. Olha o documento oficial. Por que é um documento oficial? Porque está saindo de uma pessoa do órgão público. Telegrama ao jogador brasileiro Tinga, meio-campo do Cruzeiro, no qual se solidarizou pelos odiosos atos de racismo contra o atleta. Olha o que está escrito no telegrama. Caro Tinga, ó, caro, a gente sabe que não pode, não é? Então, ó,
Caro Tinga, receba minha total solidariedade pelos odiosos atos de racismo de que foi vítima em partida disputada no Peru no último dia 12 de fevereiro. Abraço, ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, diz o telegrama de Barbosa. Bom, vamos ver a questão. Segundo os manuais de redação oficial, a forma e a estrutura do telegrama devem obedecer um conjunto de marcas. Nesse caso, ou seja, nesse caso do telegrama do Joaquim Barbosa, a única marca que está presente é, vamos lá, mensagem redigida de forma sucinta? Não, não foi sucinto, foi extenso. E olha só, o telegrama precisa ser sucinto. Esse aqui foi muito longo. Para telegrama são pouquíssimas palavras. Por quê? Porque é uma correspondência dispendiosa, cara, tá bom? Então não foi sucinta. Parágrafos numerados? Não, não foi, não está numerado. Formas de abreviação? Não tem. Nome e cargo do remetente? Sim, tem o nome dele, Joaquim Barbosa, e o cargo. Ministro, ministro Joaquim Barbosa, presidente, porque esse aqui é o nome dele, aqui eu tenho o cargo, tá bom? Da época. Beleza, então, nome e cargo do remetente. Letra D está de acordo com o telegrama enviado. Indicação de numeração sequencial? Não, não tem nenhuma numeração. Então, fora aqui. Letra D é a nossa resposta da número 8. Questão número 9 diz o seguinte: dirigindo-se correspondência a um ministro de Estado, o fecho deve apresentar o seguinte termo: afetuosamente para ninguém. Para ninguém. Você não pode ser afetuoso com ninguém. Separa-o atenciosamente, separa-o respeitosamente, atentamente para ninguém, gentilmente para ninguém. Gente, só existem essas duas possibilidades: atenciosamente e respeitosamente. E aí, o que você precisa saber? Olha só. Dirigindo, você, pensa como você é o servidor público, tá bom? Você tá lá representando uma instituição pública e você vai mandar para o ministro de Estado. Então, você vai falar atenciosamente ou respeitosamente? Respeitosamente. Porque lembra? É superior, hierarquia superior. Então, quando é superior, você coloca respeitosamente. Combinado? Agora, quando é inferior, aí você coloca atenciosamente. Lembrando que é atenciosamente quando é inferior ou quando é o quê? Mesma hierarquia. Combinado? Então você tem essas duas possibilidades. Quando é para alguém inferior ou quando é a mesma hierarquia. E superior, respeitosamente. Então, número 9 é letra C. Questões fáceis. Fácil, é para gabaritar, gente. Olha só, número 10 diz o seguinte: assinale a opção que indica o termo que o funcionário deve usar no fechamento de uma carta redigida ao chefe. Gente, presta atenção, é um funcionário, certo? E ele vai enviar para o chefe. Opa, superior. Carinhosamente, para ninguém. Gente, só existem duas: atenciosamente e respeitosamente. Nada mais, nada mais. São só essas duas. Olha, é muito fácil para memorizar. Superior, respeitosamente. 10, D de dado. Sempre lembrando, ó, quando é superior, é respeito que você tem pela pessoa. Quando é inferior, oh meu Deus, quando é inferior, você tem atenção pela pessoa, tá? Você tem atenção. E quando é da mesma hierarquia, você também tem o mesmo tipo de atenção. Deu para perceber? Então não é atenciosamente, é respeitosamente. Bom, questão número 11 diz o seguinte: a correspondência inadequada é a errada
entre pronome de tratamento e vocativo. Então, o que essa questão quer? Ela quer saber se esse pronome de tratamento combina com esse tipo de vocativo, combinado? Então, vamos lá. Só que ela quer a errada. Vossa Excelência. Bom, Vossa Excelência eu uso para os três poderes. Os três poderes. Executivo, judiciário e legislativo. Perfeito. Excelentíssimo senhor, eu uso para os três chefes desses poderes. Então, eu vou ter que chamar de Vossa Excelência. Então, aqui tá certo. É para marcar errada. Vossa Magnificência. Magnífico. Lembra do reitor? Então, tá certo. Magnífico reitor? Perfeito. Aí, depois eu tenho Vossa Santidade, Santíssimo Padre, que é o Papa. Perfeito. Aí depois eu tenho Vossa Senhoria, e aí eu uso Senhor, lembra? Senhor mais cargo. Perfeito. E aí vem o tal de Vossa Eminência, e eu uso Ilustríssimo. Ilustríssimo, em nenhum caso, de forma alguma, em nenhum caso você vai usar Ilustríssimo. Então, aqui, você conseguiria matar só por conta da palavra ilustríssimo. Eu analisei todas as alternativas, porque eu sou dessas, né? Analiso tudo. Mas o ilustríssimo já indica errado, porque nada de ilustríssimo, nada de digníssimo, nada dessas coisas. Para, tá bom? Número 12 diz o seguinte, não, preste atenção no não consta do padrão ofício de redação oficial, segundo o manual de redação da Presidência da República. Então, vamos lá. O que não consta desse padrão? Aí eu tenho tipo, número do expediente, seguidos da sigla do órgão que o expede. Isso tá lá, certo? Que ainda tem o caso, assim, de aparecer o ano, lembra? Que nós vimos pelo modelo. Uns colocaram o ano, outros não colocaram lá no modelo. E aí é interessante, eu nem comentei sobre isso na parte teórica, mas eu vou comentar aqui. Por quê? Porque isso já foi caso até de recurso. Porque no manual, e por isso que eu botei no material, o modelo retirado lá do manual. Isso já foi motivo para recurso. Porque fizeram uma questão em que exigia a presença do ano e outra que... Só que lá no manual, fala uma coisa, só que o modelo diz outra. E cada modelo apresenta uma coisa. E conseguiram. E a banca, não lembro qual foi a banca, se foi muito tempo. Então, preste atenção, porque isso é possível. Então, a letra A está correta, tá bom? Então, colocando o ano ou não colocando, vai estar correto. Beleza? B de bola. Na B de bola diz identificação numérica do cargo, e função do emissor do documento? Não, isso não é para fazer. Tá errado. Não é para botar a identificação numérica do cargo de ninguém. É para botar o tipo do documento. Então, por exemplo, é aviso? Você vai lá escrever aviso. É memorando? Você vai colocar assim. É ofício? Você vai colocar isso aqui. É o tipo de documento. E depois o número de expediente. O que é número do expediente? É o número do documento. É o número do documento. E depois... vai colocar ano. Por exemplo, onde eu trabalho, sempre coloco o ano. Sempre. Na maioria dos casos, você coloca o ano. E depois o quê? A sigla do órgão. Acabou. Local e data do documento? Sim, local e data vai ter lá no padrão ofício. Resumo do conteúdo da mensagem? Cuidado para você não se enganar. Resumo é a mesma coisa que síntese. Onde entra isso aqui? No assunto. Isso é obrigatório, tá bom? E a número 12, então vamos marcar. A resposta é B de bola, tá bom? 12, nome e cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação? Sim, isso tá lá no manual. Combinado? Gente, isso aqui é decoreba, não adianta, tem que decorar. Número 13, com base no manual de redação da Presidência da República, analise as afirmativas a seguir. Presta atenção, isso aqui é muito comum. A questão é um pouquinho antiga, mas eu botei porque eu quis reforçar uma ideia que foi explicada na aula. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento digníssimo.
às autoridades. A dignidade é um pressuposto para que se ocupe cargo público, qualquer cargo público, sendo necessária a sua repetida evocação. Desnecessária, desculpa. Isso aqui é aquele tipo de questão que eu falei que ela vai pegar igualzinho como tá no manual. Sabe aquelas questões tipo letra de lei que é igualzinho? É isso. Então aqui não é para interpretar, não é para entender, é para decorar. Então o que acontece? Ele poderia botar assim, ó, sendo necessária? Não, sendo necessária estaria errado. É desnecessária? Sim. Por quê? Porque está abolido o uso do digníssimo. Essa daqui está correta. Combinado? B de bola. Fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. É suficiente o uso do pronome de tratamento senhor. Ó, Vossa Senhoria. Ó, a primeira parte eu já sei que tá certo. Vossa Senhoria, eu uso senhor. Lembra? Perfeito. Tudo certinho na número 13. E depois eu tenho lá, doutor. Ó, eu peguei justamente por conta disso, ó, para provar como o concurso cobra, o que eu expliquei na aula. Doutor não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Deve-se evitar usá-lo indiscriminadamente. Agora, olha o que eu falei na aula. Como regra geral, deve ser empregado apenas em comunicação dirigida a pessoas que tenham grau por terem concluído curso universitário de doutorado. Certíssimo! Então, somente para quem tem o quê? Curso universitário de doutorado. Então, a resposta é letra D. Todas as afirmativas estiverem corretas. Ok? Número 14. Número 14 diz, com base no manual, mesma coisa, analise as afirmativas a seguir. Mesmo estilo, presta atenção. Número 1 diz assim, ó, a linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, devendo-se evitar o seu uso indiscriminado. Certos rebuscamentos acadêmicos e mesmo vocabulário próprio a determinada área são de difícil entendimento por quem não esteja com ele familiarizado. Deve-se ter cuidado, portanto, de explicitá-los em comunicações encaminhadas a outros órgãos da administração e em expedientes dirigidos aos cidadãos. E aí, certo ou errado? Ficou na dúvida, separa por conta desse iniciozinho aqui, tá bom? Número 2. A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial? Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor? Sim. No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. Para ela concorrem, vamos lá, a impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações, que poderia decorrer de um tratamento personalista dado ao texto. Presta atenção que isso está certo. A impessoalidade evita essa duplicidade, sim. Por quê? Porque quando você tem esse tratamento personalista, você pode fazer uma má interpretação, achar que tem uma segunda intenção ali, tá bom? Porque vai ter algum traço de afinidade, de particularidade. Não pode. Então, é isso que ele quer dizer. Quando ele fala em duplicidade de interpretação, não é um duplo sentido, não tem a ver com ambiguidade. Tem a ver com esse tratamento personalístico, né? Se você trata com muito... Esse tratamento com muita especificidade ou com muito, sei lá, com alguma ideia de afetividade, isso pode gerar um mal entendimento, tá? O uso do padrão culto de língua, então, ó, impessoalidade está batendo. O uso padrão culto de linguagem, em princípio, de entendimento geral e, por definição, avesso a vocábulos de circulação restrita, ou seja, poucas pessoas podem entender, como gíria e jargão, batendo. Outra característica, a formalidade e a padronização, que possibilitam a imprescindível uniformidade. É imprescindível essa uniformidade.
dos textos. A concisão, que faz desaparecer do texto os excessos linguísticos. Lembra? É uma economia linguística, então acaba com os excessos, de que nada lhe acrescentam. Número 2 está perfeita. Bom, número 3. Fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo? Sim. Para a autoridade que recebe o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares? Para qualquer pessoa. É suficiente o uso do pronome de tratamento senhor? Perfeito. Doutor não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Deve-se evitá-lo, usá-lo indiscriminadamente. Olha que é a mesma questão anterior. Muito parecida, né? Aí, olha só. Como regra geral, deve-se empregá-lo apenas em comunicações dirigidas a pessoas que tenham grau e terem concluído o curso universitário de doutorado. Agora, presta atenção aqui, ó. É costume designar por doutor os bacharéis, especialmente os bacharéis em direito e em medicina. Nos demais casos, o tratamento senhor confere desejada formalidade às comunicações. Gente, presta atenção aqui, porque aqui, essa número 3, ela tá muito igual àquela questão anterior, tá vendo? Essa questão aqui, ó, a 13, tá muito igual a essa 3 aqui, ó, da 13, até aqui, perceberam? Tá muito igual. Aqui, a questão 13 diz apenas, que é só para quem tem curso de doutorado. O que a próxima questão fez, né? A questão 14. Aqui na número 3. Aqui tá igual. Aí ela diz que é costume, ou seja, é habitual, é hábito. É hábito. Não significa que seja preconizado pelo manual, tá bom? Então, é hábito designar por doutor bacharéis, os de direito e os de medicina. Nos demais casos, isso é comum, isso é um hábito da nossa sociedade, eu falei sobre isso, é comum, tudo bem? Então vamos lá, número 2 e número 3, elas estão certíssimas, certo? Então você já sabe que a número 2 e a número 3 estão certas. Agora, e a número 1, se você ficou na dúvida? Gente, preste atenção, se você sabe que a número 2 e a número 3 estão certas, você já sabe que a letra A está errada. E ó, aqui tá errado, aqui tá errado. O que sobrou? Ou é a B ou é a letra C. Porque você consegue fazer por eliminação. Ou é a letra C. E o que acontece nessa número 1? Cuidado aqui para você não se enganar quando ele diz que a linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que exijam, né? Que a exijam. Aqui tá certo, gente. Isso aqui tá certo. Todas estão certas. Cuidado para você não entender esse técnico com palavra erudita. Palavra erudita é outra coisa. Linguagem técnica é exatamente alguma coisa que está em determinada situação específica. E aí vai exigir. Então, por exemplo, eu preciso, no caso, eu trabalho no TRT e eu vou usar alguma linguagem jurídica, mas que ela vai ser precisa naquele contexto. Pode usar. Pode usar. O que eu não posso é usar indiscriminadamente. Indiscriminadamente é o quê? O tempo inteiro, em qualquer contexto, porque eu quero mostrar que eu sou, sabe, não é nem erudita, mas eu quero mostrar que eu falo bonito. Eu sou dessas, falo bem, falo bonito. Não. A linguagem técnica é em alguns casos em que se faça necessário o uso daquele termo técnico específico, tudo bem? Então a número 1 está correta. Cuidado com isso aqui. Cuidado, tá bom? Então o que você tem que saber o principal é saber que ela não pode ser usada o quê? Indiscriminadamente, aleatoriamente, de forma alguma. Combinado? Então a 14, a resposta é B de bola. Todas as afirmativas estão corretas. Bom, vou terminar no número 15 esse bloco. Diz o seguinte: um funcionário recebe da chefia uma recomendação para o emprego, de linguagem simples na comunicação interna da empresa. A recomendação da chefia foi feita por um bilhete pessoal? Nem pensar, gente. Bilhete pessoal, um padrão ofício? Segura.
Letra C, um memorando circular? Segura. Comunicação pessoal via e-mail? Comunicação pessoal, não. Estamos falando de um funcionário, chefia, e eu tô pensando sempre o quê? Nessa instituição pública. E até que seja, até que fosse particular. Não é e-mail particular, não é e-mail pessoal. Um parecer técnico acompanhado de exposição de motivos? Exposição de motivos, nem pensar. Exposição de motivos é lá, ó, por exemplo, ó, o ministro pro presidente, lembra? Não. Cuidado. Então eu tenho lá um padrão ofício ou um memorando circular. Gente, se eu tenho funcionário, chefe, então significa que vai ser uma comunicação o quê? Comunicação interna. E eu quero apenas fazer uma recomendação. Então eu quero algo rápido. Então é um memorando. 15, letra C. Toda vez que estiver falando entre a comunicação de pessoas do mesmo órgão, da mesma instituição, uma comunicação interna, memorando. Combinado? Bom, vou parar aqui e continuo no próximo bloco.